Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Conheça o Pinot by Moose English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, eu diria que é um diálogo work lover, com a Paula Esteves, mas nós vamos falar de um work lover, né, Paula? Que eu, a princípio, depois eu vou contar por quê e o que é o work lover, mas eu quero que você me conta por que desse nome work lover. Obrigado. Imagina, obrigada a você pela abertura, né, do espaço para a gente poder disseminar cada vez mais a cultura da educação antes do crédito para microempreendedores poderem crescer de forma sustentável. O Work Lover nasceu do seguinte: eu sempre fui aquela pessoa workaholic, né, que então não parava de trabalhar e continuo na mesma vibe, gosto do giro. E eu, quando eu tinha clínicas estéticas, vendi elas em um momento, em 2019, eu logo na sequência fiz uma cirurgia que eu tinha que fazer e tive um contratempo ali no hospital, né? E esse contratempo quase me levou para outra dimensão. E eu, bom, enfim, por 30 dias eu estava lá lutando entre ficar aqui ou ir para o outro lado. E aí eu fiz uma promessa para Deus, porque para mim, se eu fosse embora, eu não senti que eu tinha deixado nada. Então eu prometi que eu iria servir. Então, eu ia trabalhar muito, mas trabalhar muito com um propósito. Eu não sabia no que eu ia servir ainda. E a vida foi me mostrando, logo veio a pandemia e muita gente quebrando. E eu sempre gostei de ajudar, sempre dei treinamento, sempre trabalhei com consultoria também. Então, eu comecei a ajudar microempreendedores e falei assim, cara, a gente tem que trabalhar, mas tem que trabalhar com o que ama, tem que trabalhar com propósito. Que foi o que eu encontrei depois desse momento, que eu prometi para mim que eu não ia fazer mais nada pelo dinheiro, eu faria as coisas por propósito, para servir. E então eu falei, eu não sou mais workaholic, eu sou work lover, porque eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E se tem uma forma de você não desistir daquilo que você se propõe a fazer, gostando do que faz, tendo um propósito e entendendo que aquilo que você faz sempre é para ajudar o próximo. E pode ser, óbvio que já dizer e deixar bem claro que nada dá certo se você não gostar do que você faz. Isso é o recado que eu quero deixar aqui. Se você, principalmente, tem que amar o que você faz, porque aí você debruça mesmo a barriga no balcão e você faz a coisa dar certo. Ô, Paula, Sim. O negócio é o seguinte, o work lover, ele quer encaminhar um empreendedor da maneira mais correta possível. Quer dizer, primeiro, eu preciso estimular que as pessoas empreendam. As pessoas vão até o work lover e dizem assim, Dona Paula, olha aqui, como é que é esse negócio de empreender e o que você oferece para esse pessoal? Tá. Uma das coisas que eu notei logo no começo da jornada aí de começar a ajudar era um padrão de erros, né, que as pessoas cometiam. Então eu estruturei um método que chamei aí carinhosamente de método P, que ele nasceu dos 4 P's do marketing do Philip Kotler e virou os 12 P's do empreendedorismo. Porque eu olhei nas pesquisas do Sebrae e tal e dizia lá que a taxa de mortalidade das microempresas era muito alta, porque logo no primeiro ano, porque as pessoas não tinham capital de giro, não tinham plano de negócios. E aí eu fui entender de fato, entrar para entender o que realmente era o problema do empreendedor. E fazendo esses trabalhos, hoje a gente faz educação e pesquisa,
Então, a gente foi medindo e entendendo que o maior problema do empreendedor, do microempreendedor, é que ele não tem noção de quanto ele fatura, de quanto ele gasta, o que é dele, o que é do negócio dele. Ele mistura tudo. Então, a gente ajuda a organizar num passo a passo, que é essa metodologia, a coletar as informações de forma correta. A gente faz um processo chamado babado empreendedor, que monitora diariamente o faturamento e as despesas dele. E aí a gente consegue, com isso, criar um plano de negócios que funciona. E também a gente vê se ele vai tomar, usa isso como base para ele tomar crédito. Esse processo exige o método, exige mais 3 mentorias individuais para ajuste do método, para levantamento de documentação para pegar o crédito, e se a pessoa tiver com o nome sujo, para ajudar ela a limpar o nome através da parte de como se organizar para quitar suas dívidas, para aí sim poder pegar um crédito. E o mais bacana é o seguinte, Edmo, 35% dessas pessoas o curso desistem de pegar o crédito, porque elas se dão conta que elas só iam pegar mais dinheiro para se enforcar mais, porque se aquele crédito não for utilizado para gerar faturamento para ela, então se eu pegar um crédito e colocar para fazer uma reforma, aquela reforma não vai me trazer dinheiro direto. O que vai me trazer um dinheiro direto é eu comprar estoque. Mexer na fachada da minha empresa para trazer mais gente, trabalhar no marketing. Então, quando a pessoa percebe que aquele valor não vai gerar mais faturamento, só vai gerar talvez mais dívida, então ela primeiro se foca em aumentar o faturamento, que é onde a gente trabalha com eles, só que com pequenas estratégias. Só que aí o que acontece? Ela aumenta o faturamento, aí ela olha e fala, então para fazer a reforma eu não preciso mais pegar o crédito, eu posso eu mesma fazer. Né? Então 35% dessas pessoas que passam pelo processo, desistem do crédito. Bom, ô Paula, eu queria que você contasse a história que você me contou da padaria aí em Paraisópolis, aí na frente da Work Lover. Conta para mim que de repente você chegou um dia, pumba, temos uma padaria. Quando eu tô chegando, eu olho assim, tem uma empreendedora ali e eu vi um balcão cheio de pão. Aí eu fui conversar com essa moça, a Jéssica, e falei assim, nossa, você vai abrir, olha que negócio bom, realmente aqui é difícil, né, de ter acesso, aqui onde é o galpão, é difícil de ter acesso a um pão quentinho, um negócio desse, é mais coisa pronta, né, salgadinho, pacotinho, essas coisas. Aí ela falou assim, não, eu sempre quis ter a minha padaria. Eu falei, mas onde é a padaria, né, assim, onde diz que é padaria? Não tinha. A mulher, literalmente, ela pegou um buraquinho lá, alugou, pintou ela e o marido na noite, viu essas empresas que dão o forno em troca de você garantir um volume de compras com eles mensal. Então, ela compra o forno, o pão dessa pessoa e tem o forno lá. Ela deve ter investido ela investiu naquele vitrine, né, de padaria e tal, para botar o pãozinho, e ali começou a padaria. Não tinha nada, nem estrutura de precificação, não tinha um planejamento, não tinha nome na porta. Ela simplesmente assumiu um aluguel sem a menor ideia de quantos pães, vamos dizer assim, ela teria que vender para funcionar. Mas você concorda comigo também que você, para pegar uma mulher empreendedora desse porte, né, ela pode se assustar um pouco quando você chega e fala assim, senhora, tem que fazer um nome, olha, tem que ter um logotipo, olha, nós vamos fazer um plano de negócios. Aí a pessoa, talvez até por falta de cultura, entendimento, ela pega e fala, obrigado, estou indo embora. Eu passei por essa dor já. Hoje em dia não é mais uma dor. Vou te explicar como que eu contornei isso. A pessoa, quando eu montei o método, eu primeiro estava naquela febre do online e eu tentei vender online
o curso. Só que o curso eu queria que caísse nas mãos, eu desenhei ele, o método, para essas pessoas que justamente não podiam pagar, ou porque não tinham dinheiro, ou porque não viam valor naquela informação, porque ela nem sabe que precisa, que é isso que você está falando. Então, ninguém vem aqui procurando gestão. As pessoas que vêm aqui, elas vêm... eu descobri que eu tinha que amarrar em algum lugar, ela tinha que ter uma cenoura para ela poder se manter estudando. E foi aí que nasceu a associação com o crédito. Se ela quer tomar crédito, aí ela se inscreve no programa, ela passa pelo período educacional e durante o processo ela entende o valor daquilo que ela está adquirindo. Que ela, até no meio do curso, ela vem por obrigação, porque ela ainda não entende o valor da informação. Depois, ela se apaixona. Aí ela entende o valor daquela informação, do quanto aquilo transforma a vida dela. E as pessoas começam a aplicar as técnicas que a gente já faz em sala de aula, ela já começa a dar resultado. Ela termina o curso. A gente terminou uma turma, antes dessa agora, na anterior, o Carlos, que tem um pet shop. Ele tem um negócio muito legal, que ele dá banho no cachorro e ele filma. Ele tem um Big Brother, né, como se fosse um negócio de babás eletrônicas, para o dono ver foto dos cachorros. E ele manda todo dia, que ele dá o banho do cachorro, uma foto do cachorrinho ensaboado. E isso é um diferencial super bacana que ele encontrou, né? Tanto que ele atende gente de Paraisópolis, mas ele atende gente do Morumbi também. Ele já conseguiu aumentar em um mês, então do dia que começou o curso até o final, o ticket médio de cada cliente. Então ele começou a entender que ele não precisava de mais cliente, ele aumentou em 10% o faturamento dele, vender mais para o mesmo cliente. Ah, Paula, mas isso é óbvio, né? Não é tão óbvio. A maioria das pessoas, quando vê um faturamento baixo, acha que precisa de mais cliente, quando, na verdade, ele precisa fazer com que aquele mesmo cliente leve mais. E como que ele faz isso? Com parcelamento. Só que a cultura para o microempreendedor é que parcelar é ruim, porque as pessoas elas pagam valor de parcela, elas não pagam o valor total do negócio. Então, eu consigo colocar mais coisas naquela cesta de produtos dele e a pessoa parcelar. Só que aí vem aquele negócio, a antecipação do cartão de crédito. Todo mundo antecipa cartão, não sabe nem como não fazer isso. E ele paga uns juros absurdos para aquilo. Então, a gente ensina qual é o capital de giro, que eu chamo de colchãozinho de dinheiro que ele deve ter dentro da conta dele, que aquele valor zero é a mesma coisa. Porque o que os microempreendedores fazem? Chega a final do mês, o que sobrou, ou seja, eles quebram a empresa todo mês e abrem a empresa todo mês seguinte, abrem uma nova empresa. Então, eles não conseguem crescer. A maior dor deles, quando eles começam, é que eles estão correndo atrás do rabo e nunca conseguem chegar a lugar nenhum. Eles vão e voltam, mas é óbvio, fim do mês, eu quebro a empresa, vou lá e rapo o caixa. Logo, no mês seguinte, eu começo do zero. Aí eu tenho que antecipar, eu tenho não sei o quê. Então, aqui eles aprendem um pouco dessa estratégia de gestão, mas de uma forma mais simples, né? Enxugamos mix de produto, enfim. É muito interessante o trabalho. Eu vou aproveitar e chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós
e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa simpatia da Paula Q. Nós estamos falando da Work Lover, que ajuda empreendedores em Paraisópolis e também participando com o governo do estado, que nós vamos falar daqui a pouco. Ô Paula, nós saímos do primeiro bloco falando que o pet shop do nosso amigo lá, você conseguiu aumentar o ticket médio dele sem necessariamente aumentar o número de clientes. Mas nós falamos também do medo de empreender, mas aí tem um monte de coisa que você trata dentro do curso do método P, que é medo do fracasso, medo da intensidade, medo de falta de segurança financeira, medo de falta de experiência, entre outros. Uhum. Um dos grandes... a gente trata vários medos, porque existem várias... como que eu trato esses medos? Por que eu não vou empreender? Por que eu vou largar o meu CLT e vou empreender? Eu não tenho segurança. E eu falo, gente, como você não tem segurança? Se você conseguir fazer essa estratégia de vender, não antecipar seus recebíveis, você planta um fluxo de caixa positivo que está alongado e te permite ter uma dor de barriga, vamos dizer assim, durante um mês. O problema é quando você não tem gestão. E quando você perde um emprego, vamos lá, Edma, é muito mais difícil arrumar um emprego que pague igual ou mais do que você estava recebendo do que você arrumar um cliente para pagar a conta. Então, o medo de empreender, a gente trabalha através da autorresponsabilidade, que quando eu estou no CLT, eu também posso ser demitido a qualquer momento, mas eu tenho um seguro-desemprego ali para me acolher. Então, é muito lado assistencialista. O que a gente tenta trabalhar no início, que é fruto, inclusive, do meu livro, O Código do Empreendedor, é a mentalidade do empreendedor. Que ele tem que ser dono, ele tem que ser autorresponsável, ele tem que ser responsável por criar a sorte dele, né? Então, esse é o principal desafio, porque quando você lida principalmente com pessoas de baixa renda, em comunidades, essas pessoas nem se permitem pensar que merecem ou podem, nem enxergam. Então, trabalhar que a pessoa pode, que ela consegue, é a primeira coisa que a gente faz. E como que a gente faz isso? Criando uma comunidade, para que ela converse com iguais, com pessoas que olham para o mesmo lugar que elas. Eu sempre falo o seguinte, se você tiver uma ideia e as pessoas, né, da sua casa, por exemplo, pegarem e tentarem te dissuadir da sua ideia, não troca de ideia, troca de pessoas. Porque... Boa. Porque você tem que ser fiel àquilo que você acredita. Se você realmente acredita, acha que aquilo é diferente, você tem que andar com pessoas que olham para o mesmo caminho que você. Então, empreender é muito solitário. Então, eu preciso me unir a outros empreendedores, eu preciso me unir a pessoas que eu admiro, sigo e tudo mais. Para quê? Para quando aquela pessoa vier e me validar de alguma forma, a minha autoconfiança sobe. Ao contrário do que muita gente diz, autoconfiança não nasce com a gente, né? Sim. Você sabe que tem um psicanalista americano, chama Dr. Eric Berne, ele é médico e é psicanalista, ele diz o seguinte, olha, quando você for perguntar para alguém, ouvir o conselho de alguém, você chega lá e fala assim, olha, Paula,
eu estou pensando assim, assim, aí você vira para mim e fala assim, olha, Edmo, faça assim, 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 assim. Ok, eu vou lá, faço assim, 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 e meto a cara na parede. Aí eu vou lá na Paula. Pô, Paula, você falou para eu fazer assim, 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 e me dei mal? Você falou assim, que pena. Eu não posso, né? Quem deu a dica não pode fazer nada com aquilo. E outra coisa, as pessoas, elas julgam você, o seu negócio, a sua ideia, elas te julgam pelo viés de compreensão de vida que elas têm. Geralmente, as pessoas que mais amam você vão ser as piores pessoas para você estar ao lado, porque elas vão tentar te proteger, para que você não quebre a cara. E nessa de tentar te proteger, elas, na verdade, estão sacrificando tudo aquilo que você acredita. Então, você tem que realmente escolher o meio aonde você transita. E quando a gente vai criando esses grupos de estudo, a gente acaba criando comunidades e vai fazendo com que as pessoas se conectem, né? A gente se reúne a cada 15 dias, todo mundo que faz um curso, que faz um programa, alguma coisa, a cada 15 dias eu mesma faço um encontro online com todos os empreendedores que quiserem participar, e a gente traz um tema, a gente estipula a meta. Se a pessoa quer, eu estipulo meta de todo mundo, né? A gente já tem hoje um BI onde a informação vem, a gente manda link de planilhas para as pessoas, e as pessoas que querem continuar preenchendo aquilo, quanto gasta no mês, quanto recebe no mês, a gente tira a média, né, automatizado, e coloca essa média para a pessoa faturar, né, como meta no outro mês. E a gente vai fazendo esse acompanhamento. E a cada 15 dias se encontrando, a gente levanta um tema, traz um case, apresenta empreendedores, aí, poxa vida, fulana que, por exemplo, a moça da padaria vem aqui, o que a gente fez? A moça que cuida do galpão aqui, ela queria dar lanche para todo mundo. Então, pronto, vamos comprar o pão na padaria. Ela arrumou venda de 100 pães por dia, fixo, só aqui, nessa conexão. Sempre tem alguém que compra e alguém que vende. Então, você está inserido em meios certos, faz toda a diferença. Mas não é meio onde eu tenho, sabe, aqueles grupos de relacionamento que eu tenho pessoas com nome, com isso e aquilo, e você roda, roda, roda e não acontece nada. Não, meios que te façam produzir. Não é só para você se inspirar. Se inspirar é bom, mas transpirar é o que faz acontecer. Então, é aquele lugar que só tem palestra, que só tem isso, aquilo, esquece. É vida real, é prática, é resultado. Né? Então, por isso que a gente trabalha assim. A Worklover propõe e tenta um processo de 12 passos para construir um negócio inquebrável. Como é que você estabeleceu isso? O inquebrável é óbvio que é uma coisa para dizer que ele é forte. Por que eu falo a linha inquebrável? São 12 passos. Vou passar rapidamente por eles. Eu começo com um propósito. Por que eu faço isso? E não outra coisa. Respondida essa pergunta. Plano pessoal. Quanto eu quero ganhar em quanto tempo para fazer o quê? Eu preciso ter metas claras, objetivas, para eu poder correr atrás de alguma coisa. Porque quem não sabe onde está e não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Terceiro passo, problema. Que problema eu resolvo na vida do meu cliente? Né? Eu não posso vender um produto ou um serviço que eu vou brigar com todo mundo. Eu tenho que vender uma solução para um problema. Quarto, quem é esse público que vai comprar e precisa dessa solução? Qual é o tamanho desse mercado aqui perto de mim ou dentro da área que eu posso atuar? Então, desenhar bem esse público. Escolher nicho e não querer vender tudo para todo mundo. Quinto P, pesquisa 007. Eu ensino eles a fazerem um cliente oculto para levantar informações dos concorrentes dele, para a gente poder, lá em precificação, na hora de precificar, conseguir precificar da forma correta. E saber também, na pesquisa, conversar com os clientes dele para entender quais daqueles problemas que ele listou lá são mais relevantes para ele comprar aquele produto ou serviço. Então, ouvir o cliente é uma coisa que
Quase ninguém faz, a pessoa constrói o produto para ela, o serviço para ela, a empresa para ela, e não para o cliente. É muito, muito engraçado como isso acontece demais. O 6º passo é produto. Só aí, que depois que eu definir tudo isso, é que eu vou construir o meu produto. O que eu vou vender? Como eu vou oferecer isso? Qual o formato? Depois vem praça, que são os canais de distribuição, que vem dentro dos 4 P's do marketing do Philip Kotler. Processo, eu desenho a jornada desse cliente, vejo todos os pontos de contato que eu tenho com ele e como eu posso atender ele, porque geralmente é o eu presa, o eu empresário. Então, será que eu consigo, eu tenho habilidade e competência para atender esse cara nesse ponto de contato aqui? Por exemplo, eu quero que ele me veja no Google. Eu sei fazer anúncio no Google? Então, não. Então, na jornada do cliente, quando ele for procurar no Google, ele não vai me achar. Logo, eu encontro um gargalo. Então, eu tenho que contratar alguém para fazer isso, senão o meu cliente não vai me achar. E aí eu construo o processo da minha empresa. Depois disso, eu levanto essas informações todas, construo ali custo fixo, custo variável, entro no meu planejamento financeiro, faço uma previsão de capacidade máxima de produção, tanto em estoque como em horas disponíveis para eu poder executar meu serviço. Pego aquele valor lá em plano pessoal que eu decidi que eu quero ganhar por mês, divido pela capacidade máxima de produção para ver se é viável vender aquilo tudo, e aí eu delimito ali, faço um fluxo de caixa e delimito quanto que tem que ser o meu capital de giro. E aí o empreendedor sabe, esse dinheiro é o do colchãozinho, eu deito em cima e durmo. Então, eu ter R$2.000 na conta e 0 é a mesma coisa, né? Quando se eu tirar isso e tiver zerado, eu estou 2.000 negativo. Legal. Porque essa conta vai chegar logo ali na frente. Aí tem o P da precificação, o P de promoção, como eu vou divulgar isso tudo, e performance. Como eu vou medir que isso tudo está funcionando, que números eu tenho que olhar e analisar, e que remédio eu tenho que dar para cada um deles. Então, é um ciclo que se fecha. Então, por isso que a gente fala que é de um processo, um programa que, se obedecer, a empresa é inquebrável. E eu quero convidar todos, ao final desse programa, para que acessem o site da Worklover, que vocês vão ter bastante informações, vocês vão ter contato, que vale a pena, e me chamou a atenção, e por isso eu pedi a Paula, convidei para que ela explicasse um pouco desse trabalho dela, do método dela, para mim e para vocês, em relação a tudo isso. Paula Esteves, muito obrigado pela sua gentileza, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Conheça o Pinot by Moose English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.